Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Charles e nós iremos começar mais uma aula de matemática para o sexto ano, beleza? Nesta aula nós iremos aprender sobre a relação existente entre essas duas operações, multiplicação e divisão. Tranquilos? Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações, tá bom? Então, quando a gente fala em relação entre multiplicação e divisão, a gente lembra que, até já estudamos, né, que a adição e subtração possuem uma relação também, tá certo? Então, são operações inversas. Da mesma forma que a adição e subtração, a multiplicação e divisão são operações inversas, tá certo? Então, nós vamos ver no decorrer da aula como nós podemos aplicar essa relação, qual é a contribuição que ela nos dá. Tá? A gente vai perceber que, conhecendo essa relação entre multiplicação e divisão, alguns cálculos, algumas descobertas, algumas resoluções de questões, de probleminhas, ficarão mais fáceis. Tá bom? Então vamos lá. Bom, nós temos aqui uma situação. Essa menina está no supermercado com a mãe dela e ela pega uma embalagem contendo 3 unidades de barra de cereal. 3 barras de cereal. E ela diz o seguinte, olha aqui no balãozinho. Esta embalagem contém 3 barras de cereais, que juntas pesam 75 gramas. Quantos gramas tem cada barra? Bom, ela pega essa embalagem, né? Traz essa informação e a gente percebe o seguinte, que essas 3, cada barra dessa aqui, ó, multiplicada por um valor que corresponde a cada uma, né? Uma massa total, uma massa de cada barra, multiplicado pela quantidade, vai dar uma massa total de 75 gramas. Tá bom? Então a gente percebe que a massa total da embalagem corresponde à quantidade de barras multiplicada pela massa de cada barra. Certo? Então até aqui tudo bem, né? Nós vemos aqui uma informação, só repetindo, ela diz o seguinte: esta embalagem contém 3 barras, ó, 3 unidades, que juntas pesam 75 gramas. E a pergunta que ela fez: quantos gramas tem cada barra? Então a gente poderia responder isso aqui de várias formas, tá, pessoal? Com a soma, a gente poderia somar, né? A gente poderia fazer estimativas também. Mas, como nós estamos estudando a multiplicação e a divisão, a gente vai ver como a relação existente entre elas vai facilitar para nós encontrarmos a massa de cada uma das barras de cereal. Beleza? Então vamos lá. Então veja só. Qual foi a conclusão que nós chegamos? Quantidade de barras, 3, né? Multiplicado pela massa de cada barra é igual à massa total da embalagem. Veja que nós sabemos a massa total da embalagem, 75 gramas. E nós sabemos que a quantidade de barras é 3, né? Nós vimos lá na embalagem 3 unidades. Mas nós não sabemos a massa de cada uma das barras. Então veja que nós temos aqui uma multiplicação, tá? Só lembrando que a multiplicação pode ser representada por um pontinho também. Então nós temos a quantidade de barras, não temos a massa de cada barra e temos a massa total. Como nós temos uma multiplicação aqui, queremos saber essa massa de cada uma das barras, nós vamos utilizar a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então veja, aqui embaixo, massa total da embalagem, que é aqui, dividido pela quantidade de barras, 75 dividido por 3, nós encontramos 25 gramas, que é a massa de cada uma das barras. Então nós chegamos aqui a uma conclusão que cada barra de cereal, né, cada barra de cereal
possui uma massa de 25 gramas, tá certo? Então veja o que foi que nós fizemos. Nós tínhamos aqui uma multiplicação e nós utilizamos a divisão, que é a operação inversa da multiplicação, e encontramos a massa de cada uma das barras de cereal, tá certo? Vamos continuar. Então a gente chega a uma conclusão também aqui, ó. Podemos utilizar a ideia de multiplicação e divisão como operações inversas, certo? Então vamos colocar um exemplo aqui, tá? Então anotem aí no caderno de vocês esse exemplo. Eu pego 7 vezes 24, 7 vezes 24, nós chegamos aqui a 168, tá? Então nós temos uma multiplicação. Dessa multiplicação que nós temos aqui, nós podemos ver que nós temos dois fatores, né? Em outras aulas nós explicamos. Vamos só lembrar que fator é uma parte de uma multiplicação, né? Então nós temos o fator 7 e o fator 24, e aqui nós temos o produto, né? 7 vezes 24 igual a 168. Dessa multiplicação nós podemos chegar a duas divisões. Veja, 168 dividido por 24, tá? E também 168 dividido por 7. Então veja, 168 dividido por 24, 7. 168 dividido por 7, 24. Tá bom? Então veja que nós chegamos aqui a fazer duas divisões, né? Isso mostrando aqui que a multiplicação é uma operação inversa da divisão, como também a divisão não é uma operação inversa da multiplicação. Certo? Vamos continuar. Bom, aí essa relação existente entre a multiplicação e divisão, ela pode acontecer de duas formas, certo? A primeiro é quando a divisão é exata. Então nós vimos também em outras aulas, volta lá na playlist e assiste, tá? Que quando uma divisão é exata, não existe o resto, ou seja, o resto é zero, tá? Então, por exemplo, quando nós dividimos, vamos colocar aqui um exemplo, tá? Vamos colocar aqui, 50 dividido. Então aqui nós temos 50. Opa, só corrigir aqui, tá? Só apagar aqui e colocar melhor. Então um exemplo. Eu tenho 50 e divido por 2. Tá? 50 dividido por 2, tenho 25. Então, dessa divisão aqui, nós chegamos a essa conclusão. Que 25 vezes 2 é igual a 50. Tá? Então, a relação existente entre multiplicação e divisão pode acontecer de duas formas. A primeira delas é quando a divisão é exata. Veja que quando eu divido 50 por 2, não tem resto, tá, pessoal? Então, quando é que uma divisão é exata? É quando não sobra nada. Então, é quando não tem resto, não sobra resto. Certo? 50 dividido por 2, 25. Tá bom? Vamos continuar. E a outra forma que pode acontecer a relação entre multiplicação e divisão é quando a divisão não é exata. Então,
quando é que uma divisão não é exata? É quando ela possui resto, tá certo? Então nós temos aqui essa divisão, eu coloquei aqui as cores correspondentes, tá? Então o 76 está de vermelho aqui, ó, é o nosso dividendo, o 15 é o nosso divisor, o 5 é o quociente, né? É o resultado da divisão, e o 1 é o nosso resto, tá? Então essa igualdade aqui, ó, nós vamos ter que fixar, nós não podemos esquecer mais, tá bom? Dividendo, ó, o dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Então vamos só completar. Quem é o dividendo? 76, tá? Igual. Quem é o nosso quociente? 5 vezes. Quem é o nosso divisor? Nós temos o 15. Nós temos uma soma aqui, né? O resto, que é 1. Tá certo? Agora preste atenção numa coisa, bastante importante. Quando nós tivermos uma expressão assim, ó, e nós tivermos na mesma expressão uma multiplicação e uma soma, primeiro, não esqueça, anote aí no caderno de vocês, a prioridade é para a multiplicação. Ou seja, nós não podemos chegar aqui e fazermos 5 vezes 15 mais 1, tá? 5 vezes 15 mais 1. É errado, tá bom? Nós primeiro respondemos a multiplicação, por isso que nas próximas aulas nós iremos estudar as expressões numéricas e nós estudaremos as regras que envolvem uma expressão numérica, tá? Então, primeira coisa, você multiplica 5 vezes 15, vamos colocar aqui, 76 é igual. 5 vezes 15 dá 75, né? Agora, mais 1. Então, 76 é igual a 75 mais 1, 76. Veja que nós temos aqui uma igualdade, né? Então, o que está aqui do lado esquerdo da igualdade tem que ser igual ao lado direito da igualdade. É como se fosse uma balança, tá certo? Então, 76 é igual a 76. Veja que se eu fizer 5 vezes 15 mais 1, 5 vezes 16, nós encontraremos uma resposta errada. Então, lembrando, sempre que nós tivermos uma multiplicação e uma soma, a prioridade é primeiro que seja respondido a multiplicação. Não esqueçam, tá, gente? A multiplicação tem prioridade na resolução de uma expressão numérica. Nesse caso aqui, ó, temos uma multiplicação e temos uma soma. Você primeiro multiplica 5 vezes 15, 75, mais 1, 76. Beleza? Vamos continuar. Bom, agora nós iremos fazer alguns exercícios, tá? Se você quiser, você pode pausar o vídeo e começar a fazer o exercício e depois a gente confere. Beleza? Então, letra A. Diz assim a questão: em cada item, determina o número que está faltando. Então, veja que eu tenho aqui uma divisão e o nosso dividendo, nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos descobrir que dividendo é esse, né? Que número é esse aqui? Um número que divide por 19 e resulta 8. Então, qual é a dica? Se eu tenho uma divisão e não conheço aqui o dividendo, o que é que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a relação, a operação inversa, né? Eu vou utilizar a relação que existe entre multiplicação e divisão. Se eu tenho uma divisão, vou multiplicar. Então, eu pego 19 e multiplico por 8, tá? 9 vezes 8, 72. 8 vezes 1, 8, mais 7,
15. Então, 152 é o número que está faltando, tá? É o nosso dividendo. Beleza? Vamos só separar aqui. Letra B. A letra B, nós temos uma multiplicação. Então, 27 vezes um número que eu vou descobrir é igual a 351. Como eu tenho uma multiplicação e quero encontrar um dos fatores, vou utilizar a operação inversa dela, a divisão. Então, eu pego 351 e vou dividir por 27. Tá bom? Então, ó, 35 dividido por 27, eu tenho 1, né? 1 vezes 27, coloco aqui, faço uma subtração. 27 para 35, eu tenho 8. Tá bom? Coloco 1 aqui do lado. 81 dividido por 27, eu tenho 3. 3 vezes 27, 81. Faço uma subtração e chego ao resto 0. Então, 27 vezes 13 é igual a 351. Beleza? Até aí tudo bem? Vamos fazer a letra C. A letra C, da mesma forma que a letra B, nós temos um produto também, né? Uma multiplicação. Se eu quero encontrar esse fator, então eu vou utilizar a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Vou pegar 1683, 1683 e vou dividir por 33, tá? Então, quando eu pego 168 e divido por 33, eu encontro 5. 5 vezes 33, eu tenho 165. 165. Vou fazer uma subtração. 168 menos 165, 3. Coloco 3 do lado, tá? 33 dividido por 33, eu tenho 1. 1 vezes 33, 33. Faço uma subtração e chego ao resto 0. Beleza? Então, 51 vezes 33 igual a 1683. Beleza? E vamos para a última letra dessa questão. A última letra é uma divisão. Então, se eu tenho uma divisão e quero encontrar aqui o dividendo, eu vou utilizar a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Então, eu vou multiplicar, então, letra D, vou pegar 52 e vou multiplicar por 14, tá bom? Então, ó, 2 vezes 4, 8. 4 vezes 5, 20, né? Agora, 1 vezes 2, coloco aqui, ó, 2. 1 vezes 5, 5. Tá bom? Agora vamos somar. 8, 2, 5 mais 2, 7. Tá certo? Então, 728 dividido por 14 é igual a 52. Beleza? Então, tá aí a nossa primeira questão, certo? Vamos para a próxima. Veja essa questão aqui, ó. A divisão de um número por 15 é exata e o resultado obtido é 9. Então, lembrando dos elementos que compõem uma divisão, ó, a divisão de um número, então eu não sei que número é esse, mas sei que é o dividendo, tá? Por 15, que é o divisor,
é exata e o resultado obtido é 9. Então eu posso dizer assim, ó, eu não sei qual é o número, então vamos supor aqui que é um x, tá? Dividido por 15 resulta 9. Tá bom? Então, se eu tenho um número e divido por 15 e dá 9, isso aqui é uma divisão. Então, para eu descobrir esse número aqui, eu multiplico 15 vezes 9. Então, eu posso fazer assim, ó, 15 vezes 9. 5 vezes 9, 45, tá? 9 vezes 1, 9, mais 4, 13. Tá bom? Então, 135 dividido por 15, eu encontro 9. Beleza? Então, só repetindo, como nós temos aqui uma divisão, nós utilizamos a operação inversa, que é a multiplicação. Tá bom? Então, a divisão de um número, eu não sei que número é esse, posso dizer que é um x, um A, um B, posso atribuir uma letra para ele, sabe? É o número escondido, tá certo? Então, a divisão de um número por 15 e o resultado é exata. Ele diz assim que é exata. Se é exata, não tem resto. E o resultado obtido é 9. Que número é esse? Qual é esse número, tá certo? Então, nós multiplicamos o 9 vezes 15 por 15 vezes 9. Beleza? Vamos continuar. Olha só, o produto de um número por 28 é igual a 308. Então, o produto de um número, eu não sei que número é. Então, x vezes 28, tá? É igual a 308. Agora aqui mudou, nós temos uma multiplicação. Para nós encontrarmos o número aqui, eu vou utilizar a operação inversa, que é a divisão. Então eu pego 308 e divido por 28. Tá bom? Então 30 dividido por 28, nós temos 1. 1 vezes 28. 28, né? Faço 30 menos 28, eu tenho 2. O 8 vem para cá. 28 dividido por 28, nós temos 1. 1 vezes 28. 28. Subtração, resto 0, beleza? Então, o produto de um número por 28 é igual a 308. Então, 11, que nós encontramos aqui, ó, vezes 28 é igual a 308. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Agora, essa questão aqui, nós iremos utilizar aquela relação que aquela formulazinha, né? Dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Então, vamos colocar ela aqui para nós não esquecermos, tá? Então, ó, dividendo é igual quociente, tá? Lembrando que nós não podemos esquecer, é igual a quociente que multiplica divisor e soma com o resto. Beleza? Então vamos lá. Dividir um número por 20. Então, esse número que foi dividido por 20, nós não sabemos qual é. Então, é o nosso dividendo, né? Nós podemos chamar ele de x. Tá certo?
Quando eu divido ele por 20, o 20 é o nosso divisor. Tá bom? Obtive 35. 35 é o nosso quociente. Então aqui, ó, 35. Veja que nós teremos aqui uma multiplicação, né? Como resultado, né? 35 como resultado e resto igual a 4. Então será somado com 4. Beleza? Vamos ver novamente. Ó. Dividir um número. O número eu não sei. O número que será dividido é o nosso dividendo, né? Então, se eu não sei, eu posso dizer aqui que ele é o x. Ele está escondido, tá certo? Poderia ser qualquer letra, tá, pessoal? Dividir o número por 20. Então, o 20 é o nosso divisor. Obtive 35 como resultado. A gente sabe que o resultado de uma divisão se chama quociente. Tá aqui. Então, eles se multiplicam, né? Há um produto entre eles aqui, ó, 35 vezes 20. E resto igual a 4. Então, basta que a gente efetue primeiro 35 vezes 20. Vamos colocar aqui, tá? Vou colocar aqui. 35 vezes 20. Só uma dica aqui, ó. 35 vezes 20. Não precisa eu colocar aqui, ó, o 20, tá? Colocar o 20 dessa forma. O que a gente faz? Coloco o 2 aqui e o 0. Coloco o 0. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Então, 35 vezes 20, 700. Então, eu vou repetir. X é igual. 35 vezes 20, nós encontramos 700. Mais 4, né? Mais 4. O x, que é o que nós queremos saber quem é, 700 mais 4, 704. Beleza? Então tá aí a resposta de mais uma questão. Vamos para a próxima. Bom, essa é a nossa última questão. Diz assim: José, Hugo e Luana estão brincando com cartas. Eles as repartiram igualmente, de maneira que cada um ficou com 11 cartas. E ainda sobraram 2. Tá bom? Quantas cartas há ao todo nessa brincadeira? Então, veja que 3 aqui será o nosso divisor. São 3 crianças que estão brincando, né? E eles repartiram igualmente as cartas, de maneira que cada um ficou com 11. Então, quando eu peguei uma certa quantidade, certo? Uma certa quantidade que eu não sei qual é, e dividi por 3, ficou com 11 e sobraram 2. Então, dividendo, vamos colocar aqui, ó, mais uma vez aquela formulazinha. Dividendo é igual quociente. Lembrando que eu estou colocando assim para facilitar, tá, gente? Mas isso aqui a gente tem que aprender, tá? Dividendo é igual quociente vezes divisor tá? Somado com o resto. Então vamos ver onde estão esses elementos, né? Então, José, Hugo e Luana estão brincando com cartas. Eles as repartiram igualmente, de maneira que cada um ficou com 11 cartas. Então eu tenho um número que quando eu dividi, ficou com 11, né? Então é o nosso quociente. O nosso divisor é a quantidade de crianças, 3.
E o somatório, né, que nós teremos aqui com o nosso resto é o quê? 2, ó, sobraram 2 cartas. Então, certo? Então, o nosso dividendo é o que nós queremos encontrar, beleza? X é igual a 11 vezes 3, então x é igual a 11 vezes 3, nós temos 33, mais 2 cartas que sobraram. A pergunta é, quantas cartas há ao todo nessa brincadeira? Como nós não sabíamos quantas cartas eram, nós atribuímos uma letra X, tá? 33 mais 2, 35 cartas. Tá bom? Então, 35 cartas, essa é a resposta dessa nossa última questão. Beleza? Então, o que é que você vai fazer? Volta lá ao vídeo, assiste novamente, vai praticando, tenta fazer outros números, tenta elaborar algumas questões, tá bom? Isso vai servir para que você fixe essa igualdade aqui, ó. Dividendo é igual a quociente vezes o divisor mais o resto, beleza? Inscreva-se no canal, tá bom? E ative o sininho de notificações, que nós teremos outras aulas de matemática para o 6º ano, ok? Um abraço a todos, até a próxima aula.